Venho agora, com grande satisfação e honra, apresentar a vocês a nossa palestrante, que é advogada, doutoranda em processo penal pela PUC São Paulo, professora universitária, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e autora de diversas obras jurídicas. É uma honra anunciar doutora Ana Paula da Fonseca Rodrigues Martins, que receba com uma salva de palmas, por favor. Eu gostaria de tecer algumas considerações iniciais, e só para que a gente possa começar a conversar em relação ao assunto, né? Eu vou falar da Lei Maria da Penha sobre o ponto de vista criminológico, penal e processual penal. Mas, claro, né, sempre dando uma visão mais abrangente. Nos slides iniciais, só para que vocês possam se situar, eu coloquei alguns índices, alguns percentuais de uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão antes da entrada em vigor da lei. A lei é de 2006, vocês sabem disso. Então, em tese, né, era uma percepção, essa pesquisa foi realizada para demonstrar uma percepção social antes da lei entrar em vigor. Qual é o propósito, né, da gente mostrar a percepção social antes da entrada em vigor da lei? Para mostrar que depois de mais de 10 anos, né, ou quase 10 anos, a gente teve uma mudança considerável, um avanço considerável, ainda não o avanço esperado, né, por incrível que pareça, depois de tantos anos. Mas a gente conseguiu notar uma mudança sensível, pelo menos em relação à percepção das pessoas em relação a esse assunto. Então, eu não vou cansá-los falando de cada um dos índices que eu vou passar. Eu vou passando rapidamente esses slides, só para que vocês tenham uma noção. Antes da entrada em vigor da lei, havia uma percepção de que a punição em relação à violência doméstica era extremamente branda, porque, na maior parte das vezes, por conta, inclusive, da quantidade de punição prevista, né, nos tipos penais, fazia com que houvesse uma punição que permitia, na época, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, no final das contas, a substituição por prestação pecuniária, que, na praxe do nosso dia a dia, acabava sendo o pagamento de cestas básicas. Então, era como se fosse inócua a punição, era quase como manter a impunidade. Então, antes da entrada em vigor da lei, havia essa percepção de que não havia punição, era uma sensação social e, sob o ponto de vista jurídico, a gente tinha também essa percepção. Naquele momento, nessa pesquisa, 33% das pessoas, né, apontaram que a violência contra as mulheres era talvez a maior preocupação da mulher naquele momento. Quanto a essa percepção daquele momento, eu posso dizer que não houve uma mudança muito drástica, porque ainda é um problema muito sério que a gente tem que enfrentar, ainda é um problema que enfrenta muita resistência, inclusive no meio jurídico, que é de se espantar, né? Até hoje, a gente ainda tem questionamentos acerca, por exemplo, da constitucionalidade, a gente vai abordar isso mais adiante, né? Muito embora, sob o ponto de vista jurídico, o Supremo já tenha decidido que é constitucional, ainda há vozes em sentido contrário. Mas, enfim, é só para mostrar que, no decorrer, né, desse tempo todo, a postura social em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher mudou, porém, a gente ainda não chegou no ponto ideal, né? Mas a lei em si foi muito importante na mudança de pensamento da sociedade em relação a esse problema. A entrada em vigor da lei permitiu que se desse a devida importância a esse assunto. Aí a questão da punição. Vamos passar rapidamente para a gente começar a falar da lei propriamente dita, que eu acho que aí sim a gente consegue desenvolver melhor o assunto relativo ao tema central. De qualquer forma, o que assusta é que, antes da entrada em vigor da lei, mais de 51% dos entrevistados disseram que tinham conhecimento de que
alguma mulher, seja da família, seja do seu círculo de amizade, sofria violência doméstica e familiar. Foi um índice absolutamente elevado, né? E certamente é um índice que reduziu, mas não ainda a ponto de se extinguir. Porque certamente cada um de vocês tem conhecimento de alguém que sofre esse tipo de conduta, né? Próximo ou não, dentro da família até, às vezes, ou não. Enfim, eu passei só rapidamente por esses índices, o objetivo não é ficar falando de percentuais, na verdade a gente vai falar da lei e da efetividade ou não da lei de alguns dispositivos legais. Eu só falei desses índices e passei rapidamente por esses slides para que a gente pudesse ter uma percepção antes da entrada em vigor e depois da entrada em vigor da lei. Enfim, de uma forma geral, a finalidade da lei, sem dúvida nenhuma, é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a lei tem, sim, embasamento constitucional, né? Há uma previsão no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, de que é obrigação, né, se coibir a violência doméstica, né? A Constituição Federal, nesse dispositivo, não fala expressamente no caso da mulher, mas não precisaria haver essa previsão, né, de forma expressa, que se diga, né, porque quando a gente fala, né, até já me antecipando a questão que nós vamos falar daqui a pouco em relação à constitucionalidade, quando se fala em igualdade, princípio da igualdade, a gente fala em igualdade na lei e igualdade perante a lei, que são conceitos completamente diversos. No papel pode estar escrito que são iguais, mas sob o ponto de vista material, na realidade, ainda não são. Então, há que se ter medidas jurídicas que venham a implementar e possibilitar que essa igualdade seja jurídica e seja social também. Então, enfim, o ponto de partida para que se coíba a violência doméstica e familiar contra a mulher está no texto constitucional. O artigo 226 traz aí a questão que envolve a proteção à família, e para que a família seja protegida, deve-se coibir esse tipo de conduta no seio familiar. Mas é bom que se diga, e eu acho que é do conhecimento de todos, que a mudança na legislação interna brasileira só aconteceu por conta de uma pressão internacional. Vamos dizer, a inspiradora do nome da lei, a Maria da Penha, ela foi vítima de violência doméstica, sofreu aí até tentativa de homicídio, e ela foi procurar um organismo internacional para que houvesse efetivamente a punição mais severa dentro, né, do nosso país. Então, é bem comum no âmbito penal, não só em relação à violência doméstica, que haja um movimento exterior que, aí, para que haja uma pressão, né, em relação ao nosso país. O nosso país se torna signatário desses tratados internacionais e só então essas medidas protetivas, principalmente as que envolvem os direitos humanos, venham a ser inseridas no seio do direito brasileiro. Então, isso aconteceu com a Lei Maria da Penha, mas, a título de exemplo, aconteceu em relação à tortura, né, ao crime de tortura, aconteceu em relação ao tráfico de drogas, aconteceu em relação à lavagem de capitais, enfim, é bem comum no âmbito penal que haja uma pressão internacional, a assinatura de tratados internacionais, para só então haver o compromisso do Brasil em coibir determinadas condutas. Enfim, aqui a gente reputa esse fenômeno. Na verdade, né, no último século, a gente teve uma transformação social e mundial considerável e, de certa maneira, a globalização ela não implica só em consequências econômicas, que sem dúvida nenhuma são consideráveis, né? A gente não tem mais as barreiras de fronteira que impeçam o livre comércio, e isso praticamente se unificou, né? A questão econômica contribuiu para uma aproximação de todos os países. Mas isso também traz consequências jurídicas, porque a gente acaba tornando os países, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, muito
com aflições muito parecidas, o que faz com que a comunidade internacional venha a desenvolver a necessidade de proteção em relação a alguns direitos, principalmente direitos humanos, para só então a gente incorporar no direito interno. Foi o que aconteceu no âmbito, né, da Lei Maria da Penha. Demorou demais até que se implementasse uma proteção mais efetiva em relação à mulher dentro do nosso âmbito, né, do nosso ordenamento jurídico. Enfim, a gente tem convenções internacionais que recomendaram essa proteção. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e o Brasil é signatário desse tratado, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, houve esse movimento internacional. Depois, apesar de a Constituição Federal ser de 1988. Então, houve essa recomendação em 1988 que houvesse a proteção da família, coibindo violência dentro, né, da sede familiar, e só em 2006, depois de pressão internacional, é que houve a inserção efetiva de legislação pertinente. Enfim, a lei, ela conceitua o que vem a ser violência doméstica e familiar contra a mulher no artigo 5º. E aumenta o espectro de punição, porque, sim, ainda hoje, se a gente for fazer uma análise dos crimes praticados, falando assim da esfera criminal, porque, na verdade, a lei não se restringe à prevenção e punição na esfera criminal. A lei tem por objetivo prevenir a violência em outros âmbitos, inclusive trazendo previsões de cunho civil também, né? E a violência também, de um ponto, né, a gente tem quantidade de prática de violência contra a mulher. A violência física, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, inclusive com prática de tentativas e homicídios consumados. Em números, é o tipo de violência que mais se exerce ainda hoje, mas não é o único tipo de violência. Então, a lei aumentou o espectro de situações que ensejam a violência contra a mulher. Então, a gente vai ter violência doméstica e familiar contra a mulher, em toda situação que houver ação ou omissão baseada no gênero, e falaremos de gênero, que é a base da lei, toda vez que houver, né, morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Havia previsões em relação, de uma forma geral, ao sofrimento físico, à violência física, sempre houve, não de forma eficaz. A gente acabou de ver que a principal punição, principalmente por conta da pena na época, permitia a substituição por restritiva de direitos, muitas vezes culminava com o pagamento de cestas básicas, o que não é desejável, mas a lei também trouxe a punição em situações em que houver dano patrimonial. Muitas vezes, esse domínio, seja do companheiro, seja da pessoa que exerce, né, a violência contra a mulher, muitas vezes esse domínio é um domínio econômico. Muitas vezes esse domínio é um domínio que implica em detrimento de bens patrimoniais. Muitas vezes esse controle patrimonial faz com que a mulher fique acuada e não vá procurar ajuda porque ela se sente menosprezada, inclusive nesse âmbito. Então, por conta disso, a lei aumentou o espectro de incidência para tipificar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E, de uma certa maneira, a gente fala em violência doméstica, dá a impressão que é só violência exercida dentro do lar. Não necessariamente. O próprio artigo 5º, nos incisos, especifica que pode sim ser a violência exercida dentro do seio familiar, dentro da casa da pessoa, independente de relações de parentesco. Pode ser que haja um parentesco de afinidade, mas essa violência exercida contra as pessoas que convivam num mesmo ambiente familiar. Claro que voltada à proteção à mulher. E também é possível que haja violência doméstica e familiar sempre que houver qualquer relação de afeto, ainda que as pessoas sequer tenham coabitado. O dispositivo legal permite que isso aconteça. Então, por exemplo, namorados que não morem na mesma casa, né, e houver violência contra essa mulher, e aí namorados pode ser tanto numa relação homoafetiva quanto numa relação heteroafetiva,
isso permite a aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que as pessoas não morem na mesma casa. Então, a lei aumentou o espectro de incidência, de modo a abarcar diferentes situações. A lei se destina à proteção da mulher, mas o agressor, né, a gente usa normalmente o gênero masculino para dizer, mas pode ser homem ou pode ser mulher, porque a lei não traz nenhuma distinção em relacionamentos afetivos. Aliás, a Lei Maria da Penha é a primeira lei que traz referência à palavra afeto. Ela fala em relações de afeto, né? É uma palavra que normalmente não consta de nenhum diploma legal. Foi a primeira vez que apareceu essa palavra numa legislação. De qualquer forma, para que haja incidência da Lei Maria da Penha, é imprescindível que a violência seja exercida, e violência, quando eu disser a partir de agora, engloba todos esses tipos de violência, não se restringe à violência física, mas desde que seja baseada numa questão que envolva gênero. E é aí que é importante a gente conceituar o que é gênero, né? Gênero é esse papel pré-determinado da mulher, que há algumas tarefas e algumas funções que devem ser exercidas por mulheres, né? Então, quantas vezes vocês já não ouviram que a educação dos filhos é papel da mulher? Quantas vezes vocês já não ouviram que lavar louça é tarefa de mulher? Quantas vezes vocês já não ouviram, né, que tarefas domésticas são relativas ao trabalho da mulher? Isso é questão de gênero. Né? E se me permitirem, eu vou ler um conceito da Silvia Pimentel, da Ana Lúcia Schiritzmaier e da Valéria Pardijadian, que expressa exatamente essa questão de gênero que até hoje existe, né, na sociedade. Diz lá: gênero é um conjunto de papéis que são conferidos à mulher como obrigatórios e dos quais ela não pode afastar-se, sob pena de perder as condicionantes que justificam o respeito que a sociedade deve lhe dedicar. Eu fui ministrar, só a título de curiosidade, uma palestra no interior, a convite também do Dr. Humberto Durso, não vou lembrar agora o nome da cidade, mas é uma cidade próxima a Campinas. E eu fui falar de um outro assunto, nada a ver com Lei Maria da Penha, o assunto era ato infracional. E, enfim, por conta, né, desse assunto estar muito em voga atualmente, por conta da tentativa de redução da idade penal, eu fui falar sobre isso naquele momento. E um dos colegas que assistiam à palestra, como é de praxe, ao final a gente, né, faz aí uma troca com perguntas, uma conversa, etc. E aí ele teceu algumas considerações pessoais, acerca, né, opiniões acerca do assunto que se tratava, e disse que o grande problema da sociedade atual é a ausência da mãe dentro de casa. Então, eu entendi a questão, eu até... Enfim, não entrei no mérito, não era o objetivo naquele momento, mas isso faz com que a gente fique, né, naquele padrão de perfil de mulher que fica em casa e que não pode trabalhar, né? Então, até hoje, a gente tem esse tipo de visão que faz com que a gente ainda tenha resistência em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha, e há quem diga que não há razão para ter a Lei Maria da Penha porque não há preconceito na sociedade. O que é um verdadeiro absurdo. A gente sabe que existe, e pior, é um preconceito velado, porque ao mesmo tempo que a gente ouve frases nesse sentido, se diz, não, hoje em dia é tudo maravilhoso. Veja, a doutora está aqui ministrando uma palestra na OAB Central, né, a convite do presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Onde está o preconceito? Esse preconceito é velado com pequenas atitudes e, graças a Deus, a maioria de nós não é vítima de violência doméstica, mas isso existe, né? Fechar os olhos para a realidade social é que é um problema, né? E vamos dizer, e vamos além até. A violência doméstica, a violência pautada em gênero, não é algo que se restringe a camadas mais desfavorecidas da sociedade. Essa é mais uma visão preconceituosa em relação à violência de gênero.
Muitas vezes se diz isso é só um problema de camadas menos favorecidas, porque a condição de vida faz com que haja esse tipo de conduta. Com a devida vênia, não é bem assim. Os autores de violência doméstica, os agressores, são de quaisquer camadas sociais, de diferentes estratos sociais e com diferentes formações. Se vocês forem fazer uma pesquisa, né, na vara de violência e doméstica, verão que há pessoas que têm formação, inclusive acadêmica, na nossa área, que são agressores. Então, é uma visão preconceituosa sob o ponto de vista da mulher e sob o ponto de vista social. O fato de a pessoa não ter condições financeiras não quer dizer que seja condição né, para que ela venha a ser agressora contra a mulher. E eu posso citar diversos exemplos nesse sentido. Eu tive, a título de curiosidade, uma aluna de pós-graduação que, na época da entrada em vigor da lei, ela fez o trabalho de conclusão de curso baseado nessa lei, o que era natural, porque a lei tinha acabado de entrar em vigor naquele momento. Porém, durante a apresentação na banca examinadora, ela cai em prantos, o que, né, causa estranhamento, mas pode ser nervosismo ali daquele momento, né, de apresentação do trabalho de curso. A certa altura ela diz, esse trabalho é muito importante para mim porque, inclusive, eu sou uma vítima de violência. O que demonstra de forma absoluta que é algo que não se... O marido dela era médico, só a título, né, de exemplo. Formação ele tinha. Aliás, deveria ter sido mais eficaz, porque a medicina envolve, né, humanidade, inclusive, no sentido não só corporal, né? E ele era o agressor. E ela se calou, ela nunca o denunciou. E ela fez o trabalho como forma de quebrar esse ciclo vicioso da violência doméstica. E ele nunca foi punido, porque mesmo depois disso, ela nunca o denunciou. Então, vejam, né? É algo que existe. Ah, mas a lei entrou em vigor em 2006. Depois disso, certamente, ocorreram outros fatos, né? E à medida que a gente vai trabalhando com o assunto, a gente vai ficando mais aterrorizado com o tipo de conduta que ainda existe, né? Antes até de prosseguir, voltando aí à questão de gênero, só para encerrar, quando a gente fala em questão de gênero, há algumas características que eu acho que vale a pena que sejam mencionadas, né? Que a violência de gênero é uma questão pública e assim deve ser encarada, né? Como um problema social que deve ser resolvido. Ainda é vista assim como um tabu, né? Porque é algo que a gente vê, mas diz que não existe. É como se a gente fechasse os olhos para a realidade. Em criminologia, a gente tem um termo chamado cifra negra. A gente fala que existe cifra negra em situações em que as pessoas, por alguma razão, não levam ao conhecimento das autoridades públicas a prática de determinados crimes. Isso acontece muito em relação à Lei Maria da Penha, principalmente por vergonha. As mulheres ainda têm muita vergonha de se expor e de estar nesse tipo de situação. Então, muito embora tenha crescido o índice de denúncias nesse sentido, as mulheres ainda relutam e muitas delas, principalmente as mulheres que têm mais instrução, as mulheres de camadas sociais mais altas, elas normalmente não denunciam. Exatamente por conta dessa pressão social e por conta desse preconceito que ainda existe. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que, de forma geral, esse é um problema que deve ser coibido porque é uma questão de saúde pública, sem dúvida nenhuma, né? E esses organismos internacionais e mesmo, né, nacionais têm estabelecido, de uma forma geral, essa necessidade e a necessidade de se intensificar e divulgar esse trabalho. A violência de gênero, ela gera na mulher uma série de malefícios, né? Dentre eles, a depressão psicológica, que é muito comum. Dentre eles, ideias suicidas até, porque a mulher se sente, né, subjugada e se sente sem reação, ela se sente paralisada diante dessa situação, como se não tivesse solução.
Além disso, ela tem uma dose elevada de nervosismo e irritabilidade. São todos aspectos tirados de análise multidisciplinar no tratamento de mulheres, né, depois do advento da lei. Elas têm confusão e perda de memória por conta da reiteração desses atos. E, além disso, né, isso muitas vezes reflete em relação aos filhos, porque certamente num ambiente em que se tem brigas, os filhos sofrem tanto quanto e se sentem oprimidos tanto quanto, né? E muitas vezes, mesmo que ela se submeta a tratamento psicológico, ela continua a ter baixa autoestima, muitas delas deixam de se cuidar, deixam de frequentar, por exemplo, o dentista, deixam de se expor, elas passam a sair menos na rua porque elas se envergonham das marcas que elas têm no corpo, e elas se intimidam pelas perguntas que lhes são dirigidas, né? E isso faz com que haja um dano psicológico muito grande e difícil de ser, né, enfim, eliminado de alguma maneira, ainda que haja um tratamento psicológico nesse sentido. Enfim, um pouquinho para frente, mas sempre tendo em vista que o cerne da questão gira sempre em torno da questão de gênero, né? A Lei Maria da Penha, de uma forma geral, ela traz aspectos preventivos no que concerne a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também traz previsões penais e processuais penais. Principalmente no que concerne a punição do agressor, a Lei Maria da Penha proíbe a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A lei fala até expressamente, né, muito embora sob o ponto de vista jurídico não seja uma referência técnica, a lei veda expressamente que haja punição em pagamento de cestas básicas. Foi muito criticado esse dispositivo porque, de fato, essa pena não existe, né? É algo que decorre da praxe e, de fato, tecnicamente, não é o termo que deveria ser usado. Mas o objetivo do legislador foi impedir, de fato, que isso aconteça na prática. Então, o viés jurídico fica em segundo plano nesse caso, né? Então, enfim, fica justificada, de certa maneira, a impropriedade jurídica nesse sentido. E a lei veda expressamente a substituição pelo pagamento de cestas básicas ou de qualquer outra restritiva de direitos, ainda que seja prestação de serviços à comunidade. A lei também, pela primeira vez, né, e a vítima, e não necessariamente só em relação à mulher, mas a vítima no âmbito do processo penal brasileiro, ela foi esquecida aí durante longos anos. Foi a Lei Maria da Penha que trouxe pela primeira vez essa necessidade de um tratamento multidisciplinar dessa vítima. Né? Porque, principalmente por conta desses danos psicológicos aos quais eu fiz referência, e esse ciclo vicioso da violência que torna a mulher, né, acuada, sem possibilidade de reação, né, sofrendo violência, às vezes, diuturnamente. Há mulheres que sofrem violências diárias, né, por incrível que pareça, e algumas que relatam que a conduta é contínua, porém semanal, mensal. Imaginem isso no decorrer de alguns anos, né, o dano que isso pode causar a essas mulheres. E esse tratamento multidisciplinar é de extrema relevância. Claro que ainda não se desenvolveu o tanto que deveria, mas principalmente aqui em São Paulo existe alguns lugares que se prestam, inclusive, a abrigar as mulheres e os filhos, né, que estejam nessa situação e não tenham para onde ir. E a lei também acaba por tipificar a violência doméstica. Mas, na verdade, preceitos penais não foram previstos expressamente. Houve alteração de alguns dispositivos do Código Penal. Um deles é o artigo 129, que traz a previsão de lesão corporal. A conduta de violência doméstica acabou sendo prevista nos parágrafos 9º, 10 e 11, com punições mais severas e descrevendo a violência doméstica. É bom que se diga que esses parágrafos, eles não têm como sujeito passivo exclusivamente a mulher. Já me questionaram em outros momentos, em outras palestras, em aulas, eventualmente, se a violência contra o homem não vai ser punida, né? Sim, será. O crime de lesão corporal existe tanto para vítima homem quanto para vítima mulher.
inclusive as alterações feitas pela Lei Maria da Penha não identificam exclusivamente a mulher como vítima. A diferença é que se a vítima do crime de violência doméstica for mulher, haverá incidência de alguns preceitos especiais da Lei Maria da Penha, tais como medidas protetivas de urgência, né, que são destinadas exclusivamente à mulher. A conduta não fica impune se a vítima for homem, né? Eu já fui questionada nesse sentido. Inclusive, uma outra visão pejorativa da lei, e que certamente vocês já ouviram falar, é se não vai haver a edição da Lei João da Lapa. Certamente já ouviram frases desse tipo. Inclusive, nesta semana, as palestras são divulgadas no mailing da OAB. Eu tenho um colega de uma instituição de ensino em que eu trabalho que me perguntou se eu também daria o viés da Lei Maria João da Lapa, né? Colega de profissão, homem. Então, vejam, né, que é algo que ainda hoje, com devido respeito à presidência, que tenho certeza é completamente despido de quaisquer preconceitos. Mas saibam, isso existe, esse preconceito velado na sociedade existe, e existe muito. Enfim, as alterações no artigo 129, elas de fato não se restringem, né, à vítima mulher. A Lei Maria da Penha traz medidas protetivas especiais à mulher. Sob o ponto de vista penal, a descrição típica do dispositivo em nenhum momento usa mulher só como vítima. Só a título elucidativo eu vou ler o parágrafo 9º para que vocês vejam a redação. E a redação foi realizada pela Lei Maria da Penha. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Vejam que o gênero utilizado na descrição é masculino, pode ser vítima mulher ou homem. A diferença é a aplicabilidade ou não das medidas protetivas de urgência, né? Então, não há uma diferença na tipificação. Eu não inseri expressamente no slide, mas recentemente nós tivemos a inserção na descrição do homicídio do feminicídio, né? Que é a prática de homicídio contra a mulher por questão de gênero. Não havia previsão nesse sentido. E saibam, já há reações contrárias à tipificação do feminicídio no âmbito jurídico. Questiona-se mais uma vez a questão da igualdade. Sinceramente, eu acho muito complicado que haja resistência nesse sentido, né? Porque, aliás, a conduta mais grave, né, que a gente pode reputar contra um ser humano é uma tentativa de homicídio ou homicídio consumado. O bem mais caro que nós temos é a vida. E a previsão, né, específica de feminicídio não foi inserida pela Lei Maria da Penha, só foi inserida agora, neste ano, né, em 2015, muitos anos depois da edição da lei. Sinceramente, é algo a se considerar e vem a corroborar o que eu disse no início, que há muita resistência, inclusive no meio jurídico, em relação à aplicabilidade da lei. Há reações contrárias no sentido de dizer que não era necessária a previsão do feminicídio, né? E certamente vocês já ouviram isso. Então, eu não inseri expressamente nos slides, mas sim, hoje em dia a gente tem a previsão do feminicídio, e eu acho que era necessária, sinceramente necessária, porque, em termos de números absolutos, a violência física, seja violência que envolva, né, violação do direito à vida, seja violência que envolva a violação da integridade corporal, em números absolutos, ainda em quantidade a maior, disparadamente maior. Então, por isso, há de se ter medidas que venham a coibir esse tipo de conduta de uma forma mais severa, e há que se ter medidas que venham a tentar, de alguma maneira, minimizar o sofrimento e tentar evitar a prática desse tipo de conduta. Então, a lei, né, em si,
sob o ponto de vista penal, traz essas alterações que são realizadas no próprio Código Penal. A lei em si não traz a tipificação, não traz nenhum crime em espécie. Ela simplesmente altera os dispositivos do Código Penal e permite que haja um tratamento adequado em relação à mulher, um tratamento especial, um tratamento multidisciplinar. Enfim, parece, né, assunto velho falar de constitucionalidade da lei, mas infelizmente não é. Ainda hoje, mesmo depois de que a lei foi considerada constitucional, já há decisão nesse sentido, né, ainda há quem se insurja e argumente que a lei é inconstitucional. Enfim, primeiro eu vou mostrar alguns argumentos doutrinários, e aí muitos deles eu me vali de argumentos da professora Maria Berenice Dias, né, que é a autora que desenvolve bastante o estudo em relação à violência doméstica. Se eu pudesse apontar uma autora que não, principalmente na esfera civil, devo dizer, né, desenvolve estudos bastante relevantes nessa seara e acaba trazendo reflexos para nós também na esfera penal. Então, sim, a lei é constitucional e esse é o meu posicionamento. Espanta a gente ter que dizer isso ainda hoje, né? A Constituição Federal determina que deve-se coibir, prevenir e punir a violência doméstica, no 226, parágrafo 8º. O fato de o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, determinar que homens e mulheres são iguais perante a lei, por si, não inquina de vício a Lei Maria da Penha, né? Porque essa igualdade é uma igualdade formal, não é uma igualdade material. A gente não tem essa igualdade na realidade, na prática, em relação à sociedade. E a gente não pode viver a utopia de que isso já foi alcançado, né? Então, enfim, a edição da Lei Maria da Penha se pauta em tratados e convenções internacionais, como eu disse, em que o Brasil é signatário. E não há que se falar, um dos argumentos de inconstitucionalidade à época, né, e que já foi, esse argumento sim já foi superado, é de que a lei infringia o dispositivo constitucional que institui o juizado especial criminal, que estabelece que cabe ao juizado, né, o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. A lesão corporal leve, praticada contra homem ou contra mulher, não é mais uma infração de menor potencial ofensivo. Se vocês me permitirem voltar lá na descrição típica, a pena máxima combinada em abstrato é de 3 anos. Logo, não é mais uma infração de menor potencial ofensivo e, portanto, não há que se falar que houve violação da competência do GCRIM nesse sentido, né? Então, ainda que seja um homem a vítima, e aí, né, o argumento também da desigualdade cai por terra, não vai se dar um tratamento menos gravoso, né? Não vai se dar um tratamento muito brando a essa vítima homem. O tratamento é igual, a punição é igual. Não vai se aplicar a medida multidisciplinar, porque, afinal de contas, a violência de gênero se restringe à mulher. Mas não se trata de violação de competência. Aliás, instituiu-se um juizado específico, né, na Lei de Organização Judiciária, que é o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são argumentos todos muito frágeis. E aí eu peguei no contraponto, né, quem à época entendia pela inconstitucionalidade, eu destaquei um autor penal, né, para que vocês vissem que há uma resistência, havia, ainda há, em alguns momentos, uma resistência jurídica, mesmo no meio jurídico. E eu peguei alguns argumentos do Guilherme Nucci, que à época da edição da lei, dizia que feria a isonomia por conta de homens e mulheres serem iguais perante a lei, e não se justifica um tratamento diferenciado. Aliás, em alguns estados do Brasil, há julgados no sentido de estender a aplicabilidade da Lei Maria da Penha aos homens, né? Não é raro esse tipo de decisão. O que, de certa forma, não prejudica, mas não é necessário, é histórico o desenvolvimento social e o subjugo da mulher, né, durante, né, longo período. A questão de gênero, ela obviamente é exclusiva da mulher, mas de qualquer forma, né, ainda há argumentos no sentido contrário.
Aí o argumento de que fere a organização judiciária dos estados é um argumento também falível, porque criou-se o juizado que tem essa competência, e não há violação, né, em relação à competência do GCRIM, porque pura e simplesmente não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Então, são argumentos todos muito frágeis. A maior parte se embasa na igualdade de gêneros, o que não é verdade, né? Ela é uma igualdade só na lei, e isso não basta, né? É como outros preceitos constitucionais que são praticamente, né, lenda. Também a Constituição Federal estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para sustento, lazer, né, moradia, tratamento médico. E não vamos dizer que, sim, o salário mínimo consegue atingir a todos esses objetivos. Há normas que são programáticas, normas de intenções e que não se efetivam no caso concreto, né? Mas, enfim, mas quando a gente fala de mulher, mas não, vocês são iguais, imagina, vocês lutaram tanto pela igualdade, agora reclamam, né? A gente ouve isso também. Em relação à gentileza, né? Alguns homens querem abolir a gentileza sob o argumento de que nós lutamos pela igualdade, afinal de contas. Por que querem gentileza? Porque as pessoas têm que ser gentis com todo mundo, inclusive com homens, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos à frente. E aí, para vocês ficarem mais chocados, eu copiei alguns trechos de uma decisão de um juiz de Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, na época da entrada em vigor da lei. Já faz algum tempo, mas faz quase 10 anos. Pois é, mas não faz tanto tempo assim, né? Olha o que ele dizia na sentença. Esta lei Maria da Penha é, portanto, uma heresia manifesta. Herética porque é antiética. Herética porque fere a lógica de Deus. Herética porque é inconstitucional e, por tudo isso, flagrantemente injusta. Não, está entre aspas, não são palavras minhas, eu não mexi no texto da sentença. E nem peguei tudo, só trechos. Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade e da fragilidade emocional do homem. A mulher moderna, dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa mais, a não ser dos espermatozoides, assim só o é porque se frustrou como mulher, como ser feminino. O mundo é masculino. A ideia que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está, desfacelada, os filhos sem regras, porque sem pais, o homem subjugado. A lei é um monstrengo tinhoso. São palavras extraídas dessa decisão. Inclusive, eu não sou a única a fazer referência a essa decisão. Eu acho que, se não me falha a memória, o Código Comentado do Guilherme Nutti traz a réplica, né? A reprodução desse dispositivo. Não faz tanto tempo assim. Aliás, eu ouvi uma frase, dentre essas, né, que eu li, que a família está sofrendo um grave dano, porque a mulher não está mais em casa, que as crianças não têm regras. Eu ouvi há 2 ou 3 semanas atrás, naquela palestra que eu fiz menção agora há pouco. Ainda se tem essa visão do papel pré-determinado. Tarefa de homem, tarefa de mulher, né? E nós somos o grande problema do desfacelamento social e familiar, né? Enfim, o Supremo já decidiu, né, que a lei é constitucional, declarou a constitucionalidade da lei. Aquela decisão é anterior a isso. Eu não sei como ele anda julgando ultimamente, né? Mas eu acho que ninguém muda drasticamente, né, o seu pensamento, ainda que alguns anos depois. É humano mudar de opinião, mas mudar radicalmente acho pouco provável. Mas, enfim, também teve uma ação direta de inconstitucionalidade para determinar que não se trata de violação às regras do GCRIM, né, e tampouco a questão que envolve a ação penal, que até, né, 2012 não havia decisão nesse sentido,
todos os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são apurados mediante ação penal pública incondicionada, né? É uma disposição da lei, e o que causou muita controvérsia foi que havia também um dispositivo, que depois foi declarado inconstitucional, que permitia a renúncia à representação, o que causava dúvidas sobre a necessidade ou não de haver representação. Já foi decidido, já foi estabelecido que não há necessidade de representação. E o porquê disso, né? Porque, na verdade, muitas vezes no passado, né, além da cifra negra, além de mulheres que não levavam ao conhecimento das autoridades públicas a violência sofrida, né, e nesses casos, obviamente, não vai haver punição por conta, né, da omissão, né, em relação a situações em que a mulher se encorajava e denunciava, muitas vezes por medo, né, e por ameaça do próprio agressor em repetir a agressão, e muitas vezes até, como a lei também envolve a relação de afeto, as mulheres elas tinham um domínio emocional em relação ao agressor, muitas vezes. E esse domínio emocional, muitas vezes o agressor, após a agressão, ele, em tese, se arrependia, né? E fazia juras de amor e de que nunca mais o fato se repetiria, né? Para quê? Para fazer com que a mulher mudasse de ideia, né? Então, antes da entrada em vigor da lei, durante algum tempo, né? Mesmo depois da entrada em vigor da lei, naquele momento em que havia controvérsia ainda acerca da necessidade ou não de representação, muitas vezes a mulher voltava atrás e ia até a autoridade policial e dizia que não, se enganou, que o marido é ótimo e que ela caiu da escada, que ela bateu o rosto, sei lá eu onde, né? Acontecia muito. E foi exatamente por isso que se estabeleceu que a ação penal deve ser pública e incondicionada, para que não dependa da vontade da mulher e para que ela não tenha poder de voltar atrás e impedir que haja punição nesse tipo de situação, né? Mas, mesmo assim, só se resolveu essa questão, essa controvérsia jurídica em 2012. Né? Então, de 2006 a 2012, é um tempo considerável, as decisões eram díspares nesse sentido. Havia decisões que exigiam representação, e aí a lei permitia, esse dispositivo que foi depois declarado inconstitucional, permitia, não de forma livre, porque na regra do direito penal e processual penal, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, pode haver retratação da representação a qualquer momento. E não há limite, né, de voltar atrás, desde que isso aconteça até o oferecimento da inicial acusatória, da denúncia. Mas na Lei Maria da Penha, nesse dispositivo que foi declarado inconstitucional, havia uma restrição. Não poderia haver retratações indefinidas. Poderia haver uma única oportunidade de renúncia que se realizaria numa audiência. O que, de certa maneira, tentava inibir, mas não impedia que a mulher voltasse atrás e que o agressor ficasse impune, né? E foi exatamente por isso que esse dispositivo foi declarado inconstitucional. Mas, até isso acontecer, passaram-se alguns anos, né? E, nesse meio tempo, certamente, alguns ou muitos agressores ficaram impunes, né? A lei também trouxe a identificação de algumas funções para algumas autoridades, principalmente a autoridade policial, que é a primeira que, em geral, toma contato com esse tipo de violência, né? Quem recebe a mulher num primeiro momento. E há uma preocupação muito grande até hoje de que essa recepção ela seja da melhor forma possível, para que não haja, né, nenhum tipo de medo por parte da vítima de levar esse tipo de informação à autoridade policial. Ainda hoje é muito comum, em alguns distritos policiais, não todos, que haja resistência, inclusive, em lavrar o boletim de ocorrência. Há situações, ainda hoje, em que, às vezes, a autoridade policial diz à mulher que ela venha procurar a defensoria pública, por exemplo. Né? Há casos em que eu tive conhecimento que a vítima tomou coragem, foi ao distrito policial e foi instruída a procurar a defensoria para que houvesse aí o ingresso eventual em relação a uma ação penal qualquer ou uma ação no âmbito civil. Então, enfim, a lei determina, muito embora ainda haja, hoje, claro, a resistência é muito menor, mas ainda acontece.
que a autoridade policial, ao receber essa mulher que sofreu violência doméstica, se necessário for, venha fazer o transporte dessa vítima e, eventualmente, dos seus dependentes a um abrigo, né, que, em geral, é uma entidade multidisciplinar que recebe essa mulher, porque, muitas vezes, existe uma medida protetiva de urgência, que é afastamento do agressor do lar, e o ideal é que se faça isso, mas, em situações extremas e em que isso é difícil ou impossível, às vezes o afastamento da mulher se faz necessário. Então, se necessário for, a autoridade policial tem que ter esse encargo de encaminhar a mulher a esse abrigo. E esse é um dispositivo que ainda é muito desrespeitado, né? Eles dizem que não tem efetivo, às vezes, para fazer esse deslocamento. Mas, enfim, outra obrigação importante que a autoridade policial tem ao receber essa mulher que sofreu violência doméstica e familiar é esclarecer a ela que ela tem direito a algumas medidas protetivas de urgência e que, se ela quiser manifestar, e se ela manifestar o desejo, né, de que essas medidas sejam aplicadas, afastamento, distância dela e dos seus familiares, enfim, proteção ao patrimônio, cassação de procuração eventualmente assinada em nome do agressor, é bastante comum, né? Enfim, medidas protetivas de urgência, a autoridade policial tem a obrigação, em 48 horas, de remeter, né, esse pedido, né, dessas medidas à autoridade judiciária para que se proceda à aplicação no caso concreto. Então, hoje em dia, o delegado de polícia tem essa obrigação de encaminhar e esclarecer a mulher essa possibilidade. Falando um pouquinho, né, da questão processual penal, hoje em dia a gente já tem, né, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é um órgão da Justiça Estadual, cabe a cada estado instituir o juizado. Aqui em São Paulo ele já foi estabelecido e vem fazendo um trabalho, né, bem interessante nesse sentido, não só, falando aqui do Juizado de São Paulo especificamente, não só na aplicação, né, jurídica propriamente dita, mas eles têm um convênio com a Academia de Polícia aqui em São Paulo, em que eles, em relação a todos os réus de ações, né, penais que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, eles encaminham o agressor a algumas palestras ministradas, no sentido de conscientização mesmo, em relação à própria violência, né? Isso acontece antes da condenação, é por isso que é uma medida recomendada ao réu, mas ela não é obrigatória, né? Isso acontece, eles são encaminhados, eles assistem se quiserem, não pode haver imposição, uma vez que não houve condenação definitiva, mas muitos deles participam, né, dessas palestras, que são realizadas muitas vezes pela Academia de Polícia no fórum, lá da Barra Funda, onde funciona o juizado, e tem alguns resultados bastante interessantes nesse sentido. Então, existe uma sensibilidade também, né, por parte do judiciário, por parte das autoridades envolvidas, no sentido da assistência da mulher. Isso vem se desenvolvendo. Ainda não é algo ideal e a gente ainda não consegue coibir de forma expressiva todos os casos de violência, mas tem se desenvolvido esse trabalho. Também é importante que se diga, né, que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma violação de um direito humano. E vocês sabem que, se houver uma grave violação, né, de direitos humanos, pode haver o deslocamento de competência, né, suscitado pelo Procurador-Geral da República para o Superior Tribunal de Justiça. O mesmo acontece se for violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo deslocamento para a Justiça Federal. Mas só se houver grave violação. Alguém já me perguntou, mas a Justiça Federal é melhor? Nem melhor, nem pior, mas dá um tratamento diferenciado para que aquele tipo de situação tome uma evidência né, maior. Em relação à competência, a gente segue as regras gerais, né, do Código de Processo Penal. A lei não traz nenhuma regra excepcional nesse sentido. Também é importante que se diga, né, eu disse a vocês que a violência ainda, em números absolutos, contra a mulher, a grande maioria das vezes é uma violência física,
E toda vez que houver, né, a violação do direito à vida, toda vez que houver um crime doloso contra a vida, né, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, é importante que se diga que a competência para o julgamento será do tribunal do júri. A competência do júri está estabelecida no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 38. Então, o juizado de violência doméstica e familiar não vai julgar o homicídio ou a tentativa de homicídio dolosos em se tratando de violência doméstica e familiar. Vai ser julgado pelo tribunal do júri, como acontece nas demais hipóteses, incluindo aí o feminicídio, né, que é o crime específico envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha também trouxe uma inovação muito interessante, que depois foi trazida também para o Código de Processo Penal para todas as outras situações. Esse dispositivo da Lei Maria da Penha, o artigo 21, inspirou o legislador da reforma do Código de Processo Penal em 2008 para inserir também uma redação similar a essa, né, no Código de Processo Penal. A vítima de violência doméstica, ela tem que ser notificada de todos os atos processuais, principalmente aqueles atos que envolvam, né, a prisão do agressor. Ou seja, suponhamos que o juiz venha a determinar a prisão preventiva do agressor. A vítima deve ser informada da prisão e, eventualmente, da libertação desse agressor, para que ela tenha a condição, né, de se proteger, caso seja necessário, né? Então, inclusive para que ela tenha ciência de onde está esse agressor. Isso acontece também agora, por inspiração da Lei Maria da Penha, em relação às outras pessoas de uma forma geral, as outras vítimas, né, de outros crimes. Mas foi a primeira vez que surgiu essa obrigatoriedade de notificação, foi na Lei Maria da Penha. E também era muito comum, né, antes da entrada em vigor da lei, que uma vez que a vítima muitas vezes coabitava com o agressor, que uma vez, né, que ela estava junto com ele na mesma casa, que a intimação para ele comparecer a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos, ou eventualmente que ele, numa audiência na fase judicial, muitas vezes o oficial de justiça, quando fosse, né, levar a intimação ou eventualmente uma notificação, deixava com a própria vítima, né, o encargo de entregar posteriormente ao agressor. Então, uma verdadeira excrescência, porque isso fomentava que a violência se repetisse, né? Então, hoje a lei veda de forma expressa que isso aconteça. Ela não pode entregar ao agressor qualquer tipo de intimação ou notificação que tenha relação com a prática do ilícito. Não faz sentido, né, que isso aconteça. Enfim. Mas, de qualquer forma, está expresso na lei e hoje não se deve permitir esse tipo de situação. Aí eu coloquei aqui o dispositivo, né, do Código de Processo Penal, que se inspirou no artigo 21 e estabelece também essa mesma obrigação em relação à vítima de outros crimes, né? Então, a Lei Maria da Penha também contribuiu para que o processo penal brasileiro voltasse um pouquinho os olhos para a vítima, né? Porque o único dispositivo, não tem direta relação com o assunto, mas só para demonstrar essa necessidade, né, que nós ainda temos em relação à proteção à vítima. No Código de Processo Penal, o único dispositivo que falava de vítima era o artigo 201, e até 2008, a previsão do 201 se restringia à forma pela qual a vítima vai se colher as declarações dessa vítima, iria se colher as declarações dessa vítima. Hoje em dia, o artigo 221 ainda determina como é que se colhem as declarações da vítima, mas também estabelece a obrigação de haver essa comunicação em relação à prisão ou não do agressor e a necessidade de proteção multidisciplinar. Foi inovação recente, né? Até então não havia nenhuma previsão de proteção à vítima de nenhum crime. Até 2006, né, com a Lei Maria da Penha, e depois em 2008 na reforma do Código de Processo Penal. Muito bem. O artigo 20, né, traz a possibilidade, da Lei Maria da Penha, traz a possibilidade de prisão preventiva, né, do agressor, caso seja necessário. Mas esse dispositivo sempre foi muito mal interpretado, né? Porque, enfim, na verdade, não basta que haja um crime de violência doméstica familiar contra a mulher para que ato contínuo seja decretada a prisão preventiva. Num primeiro momento, criticou-se o dispositivo, querendo dizer que vai haver violação indevida do direito à liberdade.
na verdade, o dispositivo não diz isso expressamente. Simplesmente determina que é possível que haja uma prisão cautelar, mesmo em se tratando de violência doméstica, desde que estejam preenchidos os requisitos legais. O Código de Processo Penal, né, os requisitos e os pressupostos, eles continuam a existir, ainda que seja um caso específico de Lei Maria da Penha, né? Então, não é uma proteção exacerbada. Ao contrário, os requisitos de preventiva são os mesmos em todas as situações, havendo violência doméstica ou não. É que, em se tratando de violência doméstica, a quantidade de punição, e é essa a diferença. Normalmente, para a decretação de preventiva, há uma quantidade mínima de punição máxima, que é a pena igual ou menor a 4 anos, né, a pena máxima. No caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há esse patamar. Não há um patamar objetivo que venha a funcionar como requisito para a decretação de preventiva. É essa a diferença. Nos demais requisitos há de se observar no caso concreto, né? Então, é bom que se diga que sim, há uma diferença, mas, né, nós não vamos ignorar os outros requisitos, evidentemente. Quanto ao procedimento, também não há regras específicas na Lei Maria da Penha quanto ao procedimento processual penal, né, a ordem dos atos a se realizar. A gente segue as regras gerais, né, do Código de Processo Penal. Aliás, o Código de Processo Penal, ele tem aplicação subsidiária à Lei Maria da Penha, então não tem disposição especial nesse sentido. A única diferença é que o trâmite da ação penal vai se dar perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, exceto se for crime de doloso contra a vida, que aí é a competência do tribunal do júri. Nas demais situações, o trâmite da ação se dá perante o juizado, mas o procedimento em si é o mesmo da regra geral. Não há distinção em relação a isso. Não há distinção quanto à competência, não há distinção quanto aos atos do procedimento. Só uma ressalva, em relação à competência, né, regra geral, a ação penal vai ser proposta no lugar da consumação do fato, essa é a regra, mas não só em relação à Lei Maria da Penha, mas em algumas situações pontuais do Código de Processo Penal, excepcionalmente a ação pode correr no lugar de residência da vítima, e às vezes é porque é mais fácil, né, para ela. Isso acontece também, e isso é decorrência da regra geral, não tem nenhuma previsão específica nesse sentido. E como eu dizia, né, há pouco, muito embora alguns questionem, mas puxa, tratamento muito diferenciado à mulher, na verdade, o tratamento diferenciado se restringe à aplicação das medidas protetivas de urgência, por conta, né, da questão de gênero envolvida. Então, a autoridade policial que recebe essa mulher encaminha o requerimento dessas medidas protetivas de urgência ao juiz para que ele possa proceder à concessão e à aplicabilidade dessas medidas. De qualquer forma, né, toda vez que houver violência doméstica e familiar contra a mulher, independente dessa mulher ter condição financeira ou não, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai acompanhar essa mulher por conta a questão aí da hipossuficiência não é financeira, mas sim a hipossuficiência decorrente da própria questão de gênero, né? Então vai haver o acompanhamento dessa mulher também pela Defensoria Pública, em geral nas audiências tem sempre o acompanhamento da Defensoria, ainda que haja um advogado, né, específico contratado por essa vítima. Tem algumas medidas previstas expressamente na lei que se destinam, né, que são aplicáveis em relação ao agressor. Às vezes o agressor exerce uma função em que ele tenha eventualmente a posse de armas, né? Às vezes o agressor é policial, às vezes o agressor, enfim, é possível que ele tenha a propriedade, ainda que ele não exerça nenhuma função que demande a utilização de armas, às vezes ele tem a propriedade, né, de arma e tem, às vezes, autorização para tanto. E o que acaba propiciando que haja violência, né, no seio familiar. Então, uma das medidas protetivas de urgência que podem ser aplicadas nesse caso específico, em que o agressor tem a arma, né, seja por propriedade, por posse, por conta de função ou não, que seja restrito, né, que ele seja impedido de portar ou de ter a propriedade dessa arma, para exatamente evitar que haja, né, a utilização da arma para a própria violência contra essa mulher.
E se for uma pessoa que eventualmente exerça alguma função que demande a utilização de arma, é possível que haja comunicação do superior para que haja essa restrição. Então, eventualmente, sei lá, um policial. Pode ser que haja comunicação do superior e que ele venha a utilizar a arma só enquanto estiver no trabalho, por exemplo. Tá? Isso não acontece normalmente, eles têm a utilização, né, da arma o tempo inteiro. Além disso, né, uma medida bastante profícua e que também é muito utilizada é o afastamento do lar. Exatamente para que se minimize os efeitos da denúncia em relação à mulher. Né? Porque, na verdade, o ideal é que se afaste o agressor e não que a gente venha encaminhar essa vítima a um abrigo, mudando todo o contexto, né, da vida pessoal, inclusive dos filhos, né, trazendo um prejuízo muito maior. Então, em geral, se prefere, né, há preferência em que haja o afastamento do lar, do agressor, e não da vítima, para que ela não seja punida mais uma vez com isso. Também é possível, né, que esse agressor seja proibido de determinadas condutas, como, por exemplo, aproximar-se da vítima. Essa é uma medida um pouco questionada, né, quanto à sua eficácia. Poxa, mas não pode se aproximar a tantos metros dessa vítima. Qual a eficácia disso? Olha, sinceramente, não vai impedir, a gente sabe disso, por completo que haja agressão. Mas, de certa forma, intimida. Porque há situações em que ele ameaça, né? E havendo essa medida determinada, é possível que essa vítima venha procurar a autoridade policial ou, enfim, né, a autoridade judiciária para declarar que houve a quebra dessa determinação, trazendo consequências jurídicas. Né? Mas isso não impede que haja agressão. De fato, mas inibe, né? Minimiza. A gente não consegue abarcar todas as possibilidades, mas havendo, né, a restrição, melhor. A gente ainda tem a possibilidade da restrição à visita a dependentes. Isso deve ser evitado, né? Porque também é direito, enfim, do pai visitar e acompanhar os filhos. Mas se comprova, no caso concreto, que é prejudicial a esse menor o convívio, né, com o agressor, durante algum tempo é possível que se restrinja. Mas impedir por completo, em geral, não é possível. Né? Principalmente por conta também do direito do menor em ter contato com o seu progenitor. Né? Enfim, essa restrição pode consistir, por exemplo, em que a visita seja realizada perante a presença de, sei lá, de uma pessoa que tenha, de um psicólogo, ou que seja realizada né, perante um assistente social, para evitar que haja qualquer tipo de conduta que venha a prejudicar mais ainda, né, o menor e, enfim, a relação do menor com o pai. Essas medidas elas podem ser aplicadas mediante requerimento da ofendida, do Ministério Público, da Defensoria. Elas vão ser encaminhadas eventualmente pela própria autoridade policial, mas o juiz, a depender do caso concreto, pode concedê-las de ofício, né, caso haja necessidade. E essas medidas, elas não são definitivas. No caso concreto, a depender da situação, se mudar o cenário por alguma razão e houver necessidade de decretar outra medida que seja mais eficaz no caso determinado, é possível que isso aconteça. Então, essas medidas são substituíveis a qualquer momento, e elas podem ser aplicadas cumulativamente, né? Havendo, no caso concreto, essa necessidade. Em relação à mulher, também há medidas protetivas destinadas a ela. Né? Ela pode ser encaminhada a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento, já existe, né? A implementação disso, principalmente aqui na capital, em algumas cidades do interior ainda não. Né? Ela pode ser conduzida eventualmente a lugares adequados para ela ficar temporariamente, caso não seja possível afastar o agressor, né, do lar, mas a medida preferencial é afastar o agressor e não a vítima, para que ela não seja punida, né, mais gravemente, além do necessário. A separação de corpos, que é medida, né, de cunho civil, também pode ser determinada.
E também a lei traz a proteção patrimonial dessa mulher, porque muitas vezes ela se submete ao domínio econômico, muitas vezes ela até trabalha, mas quem controla o dinheiro não é ela, né? Muito embora ela trabalhe, quem controla todo tipo de aplicação, né, financeira dela é o homem. Então, havendo esse cenário, ou ainda que ela não trabalhe, enfim, pode ser, há algumas medidas destinadas à proteção patrimonial propriamente dita. Restituição de bens indevidamente subtraídos. Às vezes né, a fruição dos bens se dá exclusivamente pelo marido e ele controla quando ela vai utilizar o determinado bem ou não, né, ainda que seja dela. Proibição temporária de celebrar atos e contratos de compra e venda, né? Muitas vezes, quem decide se vai comprar ou vender um imóvel, né? Muito embora precise da outorga, né? Do outro cônjuge, é o homem, e ela só assina, né? Mesmo que sem querer. Isso acontece, então é possível que haja proibição temporária de celebração de contratos para que não haja o domínio econômico oprimindo essa mulher para que ela não venha a procurar, enfim, a realizar a denúncia em relação ao agressor. A suspensão de procurações, muitas vezes a mulher assina a procuração para que, com plenos poderes para fazer o que quiser, né, com o patrimônio, que não é só dele, isso é importante que se diga. E a prestação de caução provisória em algumas situações em que se faz necessário. Então vejam, né, que a lei pelo menos tem a pretensão de abarcar a proteção da mulher num âmbito mais abrangente, né, como nunca se fez efetivamente antes da entrada em vigor da lei. A lei vem se fortalecendo no decorrer desse tempo, né, mas infelizmente a gente ainda tem resistência nesse sentido. Mas de qualquer forma, né, o diferencial no tratamento da mulher são mesmo essas medidas protetivas de urgência. E que, à medida do necessário, elas vão sendo substituídas ou cumuladas, a depender do caso concreto. Enfim, eu passei, né, claro que é um assunto que demandaria a gente falar aí longamente de cada uma dessas medidas, da eficácia, etc. e tal. Mas eu quis traçar um panorama, né, pelo menos de como era antes da lei e como ficou depois da lei, para mostrar que sim, a lei foi importante para a proteção da mulher, ela é importante e a gente tem que lutar para que ela seja implementada de forma integral e efetiva e para que haja o respeito, né, à mulher de uma forma geral no âmbito da sociedade, né, para que não seja ainda motivo de piada, para que ainda não haja esse preconceito velado, né. Vou fechar só com um relato, né, eu sempre conto essa história, porque eu acho muito emblemático, né, que às vezes a questão de gênero não é algo que parte só dos homens. Há mulheres que também têm preconceito, né, em relação às outras mulheres. Então, eu vou contar uma passagem só para que vocês reflitam que essa questão de gênero ela está tão arraigada na sociedade que às vezes a própria mulher repete e não percebe que se trata de questão de gênero, uma questão de preconceito. Eu dou aula há muitos anos, né, desde 2002. E aí, a certa altura, antes da entrada em... a lei já tinha entrado em vigor. Eu peguei uma turma nova, eu comecei a ministrar aula e o tema era a teoria geral da pena. Eu falava de pena e tal. E aí, ao decorrer do semestre, tinha uma moça que sentava na frente, anotava tudo. Aí, depois de umas 3, 4 aulas, depois de iniciado o semestre, ela, ao final da aula, pediu para falar comigo. É comum, em geral, é dúvida, né? Quer conversar, quer uma orientação. E ela me procurou e disse: professora, eu queria lhe dizer que eu gosto muito da sua aula. Eu fiquei, né, envaidecida. Eu falei: puxa, muito obrigada, fico muito feliz que o meu objetivo tenha sido alcançado. E ela me disse: é a primeira mulher que dá uma aula boa. Aí eu não sabia mais se eu ficava envaidecida ou se eu ficava triste, porque, afinal de contas, era uma visão muito pejorativa das mulheres, né? Poxa, uma garota muito jovem, ela tinha, acho que, em torno de 18 anos, né? Começo do curso. E me disse isso, ela falou assim: as mulheres professoras, em geral, elas não falam bem. E você fala muito bem. Aí eu disse: olha, eu não sei se eu fico feliz ou triste, mas de qualquer forma eu agradeço o elogio.
Então, para vocês verem que, às vezes, a questão de gênero está tão imbricada na sociedade que a gente nem percebe. Eu acho que ela nunca se deu conta de que ela mesma tinha preconceito, né, com outras mulheres. Aí ela ainda complementou. Na sua área, professora, é muito raro ter uma mulher. Né? Não é raro ter mulher hoje em dia, né, na área criminal. E nem tampouco o trabalho é bom ou ruim por conta do gênero. Né? Enfim, a gente ainda atribui ao direito penal uma certa truculência que não deve existir, na verdade. Né? Como se a gente dependesse de força para o exercício de trabalho intelectual. Né? Mas, enfim, só para concluir, para que a gente venha a refletir que ainda hoje a gente tem esse tipo de questão e que muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso, né? Mas, enfim, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e fico muito feliz em poder compartilhar com vocês dessas informações.